Francisco. Hoje, de certa forma, buscaremos prestar uma singela homenagem sobre o recém-desencarnado Papa Francisco, reconhecendo aqui suas virtudes, seus esforços em vislumbrar uma nova era aos católicos e aos religiosos de todo o mundo. Olá você, seja mais uma vez bem-vinda, bem-vindo a mais esse conteúdo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Rogamos sempre que a espiritualidade possa nos instruir da melhor maneira para que juntos possamos refletir acerca do tema de hoje. E convenhamos que não haveria de ser diferente. Vamos, nesta semana em que ocorreu o desencarne do Papa Francisco, buscar juntos refletir acerca do seu papel, do papel do Papa e o que ocorrerá com esse espírito na progressão de sua vida espiritual. Não antes de pedir a você de já deixar aqui a sua curtida, se caso ainda não seja inscrito, se inscreva em nosso canal para que você possa receber aí as notificações e ficar a par de todos os conteúdos que nós publicamos semanalmente. Francisco, sem dúvida alguma, era um Papa um tanto quanto diferenciado. Já no momento em que foi declarado a sua escolha, lá atrás em 2013, o mundo se viu diante de um feito histórico, porque foi o primeiro Papa escolhido de nacionalidade latino-americana. Ele é argentino. E cá para nós, só o fato de ocupar um cargo tão notório no meio religioso mundial, vindo de um continente, de certa forma, tão menosprezado, tão inferiorizado do ponto de vista econômico e material frente aos demais, já é algo realmente interessante. Francisco, desde sempre, era jesuíta. Era seguidor de Francisco de Assis, daí é que está o nome escolhido por ele para o papado. E, de certa forma, ele buscou a todo instante externar, divulgar ao mundo justamente esse objetivo, de ser um Papa mais humilde, mais simples, mas não apenas isso, salientar de que o reino dos céus realmente é dos mais simples. Vamos nesse instante refletir um pouco acerca do papel do Papa em geral. Poxa André, mas esse não é um vídeo de cunho espírita? É coerente falar de outras religiões? Sim, é plenamente coerente. Porque é algo que nós espíritas temos que nos conscientizar cada vez mais, para exemplificarmos aos demais. Se o Espiritismo não é capaz de abordar qualquer tema que haja no mundo do ponto de vista dos espíritos, então ou nós estamos estudando mal, ou a doutrina é, de certa forma, falha. Eu acredito que a doutrina não seja falha, e por isso, estudando um pouco mais, nós vamos saber que as muralhas que erguemos em prol das religiões humanas são puramente para uma distinção humana. Os espíritos não fazem essa distinção, tampouco essa discriminação. Todos nós somos espíritos em evolução. Todos nós, no tempo devido, vamos desencarnar e encontrar no plano espiritual o nosso progresso. Assim como os espíritas, como os católicos, como os evangélicos, como todos. Então, essa questão de segregar por uma religião, seja A, B ou C, é puramente humana, é puramente física. Com a morte do corpo físico, é bom salientar, no plano espiritual, nós encontraremos correspondentes que são compatíveis com a religião que nós seguimos, dado ao grau de apego que temos com elas. O que eu quero dizer é que, com um padre, quando desencarna, ele vai encontrar outros padres no plano espiritual, vai encontrar igrejas,
assim como evangélicos vão encontrar cultos e assim por diante. Porque nós não podemos esquecer jamais que o plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Sim, tudo é, de certa forma, inaugurado lá primeiro, antes de chegar aqui, antes de ser exercido aqui. Então, nada mais natural do que realmente os religiosos de certa crença, de certa diretriz, se encontrarem no plano espiritual, para continuar congregando, para continuar, acima de tudo, aproximando a sua crença de Deus. Mas não de um Deus de um Velho Testamento, não de um Deus bíblico, mas sim do verdadeiro Deus, que é aquele que nos envolve com todo amor. Dito isso, o papel de um Papa da Igreja Católica tem aí, com o desencarne do próprio Francisco, se provado de uma relevância ainda muito alta no mundo atual. Não é à toa que ao longo do seu velório compareceram mais de 250 mil pessoas, diversos chefes de Estado também compareceram e foi um evento amplamente noticiado e coberto pela mídia. A Igreja Católica tem aí aproximadamente 1 bilhão de adeptos ao redor do mundo, cuja grande maioria, nós sabemos, está no Brasil. Então, independente de quem assume esse papel, já é uma responsabilidade imensa, gigantesca, nós diríamos, pela notoriedade, pela Igreja Católica ainda no plano físico ter uma relevância, é uma crença, é uma religião que ainda detém a notoriedade da mídia, a notoriedade cultural do ser humano. Então, independente de quem assume o papel ou de quem irá agora assumir o papel após o conclave, devido ao desencarne do Francisco, exercerá uma responsabilidade tamanha. Responsabilidade essa que não apenas condiz a liderança da Igreja Católica. Nós sabemos que o catolicismo considera o Papa como o homem mais próximo de Deus, como o correspondente de Deus na Terra. Esse já é um peso enorme cá para nós. Qualquer coisa que o Papa diz, qualquer coisa que o Papa faz, ecoa no meio católico e é noticiado amplamente pelo mundo. Então, um espírito que ocupa esse cargo não é um espírito qualquer. Deve realmente ser um espírito com uma percepção diferente, um espírito com uma hierarquia diferente. Não estamos dizendo aqui que quem assume o papel do Papa é um espírito puro. Longe disso, até porque espírito puro apenas Jesus. Mas é um espírito que deve ter as costas largas, vamos dizer assim, para arcar com tamanha responsabilidade. E nós sabemos que, no momento do desencarne, os espíritos que acompanham ali a Igreja Católica já estão de prontidão para recebê-lo. E é isso que, sem dúvida alguma, ocorreu com o próprio Francisco. No seu desencarne, a espiritualidade, como é feito em todo o desencarne, fez ali o trabalho de desenlace do corpo físico do corpo espiritual, e obviamente buscou de acolher Francisco, para que ele seja levado ao local apropriado para o seu refazimento, para a sua recomposição, para que ele possa ali despertar de uma maneira correspondente. Dizemos correspondente porque a lei é justa para todos. Independente do cargo que ocupemos na Terra, seja o líder máximo de uma religião ou um dirigente de um centro espírita simples num bairro, por exemplo, ao desencarnar, o que vai ditar como nós seremos acolhidos, como nós nos comportaremos no plano espiritual, é o nosso apego à matéria. É o nosso entendimento da Terra como física, em relação ao nosso corpo, em relação aos nossos bens, em relação a tudo que nos envolveu na vida reencarnatória. Então, se Francisco, no seu íntimo, tinha realmente o desapego, não só externava a humildade que pregava, mas também exercia dentro de seu coração, temos absoluta certeza de que o seu despertar no plano espiritual será muito mais tranquilo, será muito mais pacífico. Ele estará distante do seu velório, por exemplo, do seu sepultamento,
e deverá ter a distância apropriada, até claro que esteja pronto, das igrejas de Roma, do Vaticano aqui em geral. Porque, novamente, são estruturas físicas, dirigidas, capitaneadas e organizadas para reger a fé católica no plano físico. Já no plano espiritual, sem dúvida alguma, se o coração de Francisco for, no seu íntimo, tão compreensivo com as dificuldades e com o mundo físico ao seu redor, tal como ele mostrou em vida, ele vai ali despertar de uma maneira tranquila, simples, mas de uma maneira tranquila. E essa é uma reflexão recorrente aqui e é interessante reforçá-la. O nosso posto na Terra, na vida física, não vai determinar o modo como o nosso desencarne vai se transcorrer e tampouco manterá o posto no plano espiritual. A vida no plano espiritual se mostra tal como ela é, e não ilusória como é no plano físico. Independente de sermos dirigentes de instituições notórias ou de casas simples, como um templo pequeno na esquina, uma igrejinha numa cidade do interior, ou dirigente de um centro espírita qualquer, isso não vai determinar a nossa hierarquia no plano espiritual. É mais comum, aliás, que um fiel que realmente exercitou, fez acontecer aquilo que era pregado na igreja, ter uma hierarquia espiritual maior do que o padre, ter uma hierarquia maior do que os altos sacerdotes. Dito isso, é válido relevar o trabalho que Francisco realizou. Em suas palavras, pregando a humildade, pregando a simplicidade, buscando dar ali sinais para que a igreja derruba ainda os seus muros discriminatórios, principalmente frente à comunidade LGBTQIA+, o próprio divórcio, visão sobre o aborto, que foi tão ali fruto de críticas a Francisco por membros da igreja, mostra que Francisco buscou, dentre a estrutura complexa que o rodeava, ainda assim, colocar um feixe de luz, de que há muito ainda a se compreender, de que a religião, principalmente católica, não está fechada dentro do seu conservadorismo. Há muito a olhar em nome de um só sentimento, o amor. Francisco mostrou que a igreja pode sim estar mais próxima dos seus fiéis. Mostrou que o sentimento nos liga a todos nós, independente da crença. Mostrou que a fé realmente transpõe muros que nós, seres humanos, colocamos. E isso é sim muito relevante, porque, como dissemos, um líder de uma religião cuja notoriedade ainda é muito grande no mundo, dizer o que ele falou, fazer o que ele fez, mostrar as intenções, as ações que ele proporcionou, é um sinal de avanço, sim. E isso mostra que, pelas suas ações, Francisco tinha uma percepção de que a vida aqui no plano físico, ela deveria ser repensada, ela deveria ser rediscutida, deveria ter um outro ponto de vista. Então, gratos a nós, que vivemos no tempo do Papa Francisco, que podemos ver as suas manifestações e os seus carinhos, frente aos seus fiéis, frente ao mundo. Em seu velório, em seu sepultamento, mais uma vez, ele demonstrou a humildade que pregou a vida inteira. Um caixão ali de madeira, enfim, são pequenos detalhes que, quando refletidos através da intenção que ele próprio descreveu, nos levam a crer que, se a sua influência pudesse ter sido maior, talvez até a sua encarnação maior, a sua humildade nos influenciaria cada vez mais. Mas isso são suposições. Ele viveu no tempo que deveria viver, o tanto que deveria viver, e pelas suas ações, sem dúvida alguma, plantou as sementes que deveria plantar.
cabe a nós agora colher mais esse exemplo de força, de fé, de carinho, para que possamos usar como inspiração na nossa caminhada e assim juntos nos tornarmos pessoas melhores. Esses grandes espíritos continuarão a abençoar a terra e continuarão a acolher aqueles que sofrem. Algum dia, nós mesmos encontraremos esses irmãos, relembraremos do seu legado, o que só mostra, sem dúvida alguma, o amor de Deus por todos nós. Então, um muito obrigado, Papa Francisco. Vá com Deus, continue a sua caminhada. E um grande abraço em você e em todos os nossos irmãos católicos. E juntos nesse instante, por que não nos unirmos em vibrações? Convido a você, irmão e irmã, a juntos fecharmos os nossos olhos, para que possamos nos sintonizar com a espiritualidade aqui presente. Com esses irmãos, nós buscamos abraçar todo o nosso planeta, principalmente vibrando paz para aqueles que sofrem devido a guerras, devido a tragédias, catástrofes. Vibramos pelo Brasil, por esta pátria tão bela, que ela siga sendo abençoada por Jesus e por toda a espiritualidade maior que nos resguarda. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, nas cadeias, orfanatos e asilos. Que Jesus possa aquecer-lhes o coração, ampará-los hoje e sempre. Vibramos pelo CEF e por todas as casas espíritas e por todas as religiões. Vibramos pela nossa casa, imaginando Jesus ali presente, iluminando cada cantinho do nosso lar. Vamos vibrando por aquela pessoa em especial que nós sabemos mais carecer dessas boas energias. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, rogando que o Mestre Jesus possa nesse instante impor sobre nós as suas mãos, derramando-nos as suas melhores energias, os seus melhores fluidos, reenergizando o nosso corpo, revigorando o nosso espírito, revitalizando a nossa alma e a nossa boa vontade em servir. Que o Mestre possa também depositar sobre esses recipientes com água essas energias fluidificantes que vão revigorando este líquido, depositando ali exatamente aquilo que precisamos para nos recompor integralmente. Rogamos que Jesus e a espiritualidade maior possa levar essas energias a todos aqueles que mais precisam. E é com pensamento no Mestre que mais uma vez agradecemos por este momento de vibração e reunião em seu nome, onde juntos rogamos, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar em mais este conteúdo. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus siga nos abençoando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!